Olá, bem-vindos a mais um vídeo. Neste vídeo vamos então falar finalmente nos hábitos. No vídeo anterior estivemos a falar em como pode melhorar a sua autoestima incidindo na alteração de alguns comportamentos ou adquirindo novos comportamentos no seu dia a dia, que dá de facto um impacto automático na sua autoestima, na forma como se autoanalisa, na forma como se sente. Mas se queremos mesmo ter mudanças profundas aqui relacionadas com a autoestima, com a sua autoestima, se queremos de facto que a sua autoestima fique em paz, as mudanças têm que tocar nos paradigmas, nos seus paradigmas, têm que tocar nos seus hábitos de vida, nos hábitos que regem a sua vida, nos hábitos pelos quais, mesmo sem querer, todas as suas decisões são tomadas. E então este vídeo é sobre isto, sobre estes hábitos, e é baseado no trabalho aqui deste senhor, de Stephen Covey, que fez um livro que aconselho a comprarem, que é este livro, Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. E no fundo é um pouco o que este livro fala, que eu vos vou falar agora de seguida, porque penso que está mesmo muito bem estruturado e muito bem pensado, e o que este senhor fala aqui em relação aos hábitos de facto faz todo o sentido e cria este impacto direto na autoestima quando a pessoa começa a seguir estas leis, começa a seguir estes paradigmas, estas regras de vida, as coisas começam a melhorar a olhos vistos. Então, primeiro vamos falar aqui um bocadinho o que é isto de hábitos. A nossa vida é composta de milhares de hábitos. Desde que acordamos de manhã até nos irmos deitar, o nosso dia é composto de milhares de hábitos que nós nem damos conta que os temos. Hábitos desde como é que nós nos deitamos, como é que nós nos levantamos, como é que nós preparamos o pequeno almoço, como é que tomamos o pequeno almoço e por aí fora até a hora de nos deitarmos. Isto porque o nosso corpo quer o máximo de economia possível. A nossa biologia procura sempre o máximo de economia possível. Então, tudo aquilo que a nossa biologia pode transformar num processo automático, num hábito, a nossa biologia faz por transformar. Então, a nossa vida é composta de milhares de hábitos. E a questão é que há aqui hábitos que de facto ajudam o nosso progresso, porque são hábitos que fazem com que estejamos mais próximos do que queremos que realmente aconteça na nossa vida, mas depois também temos muitos hábitos que acabam por boicotar o nosso sucesso, muitos hábitos que não estão em linha com os nossos objetivos, o que faz com que esse caminho para atingir os nossos objetivos seja atrapalhado por esses hábitos que nós temos. Vou dar aqui um exemplo básico, mas que toda a gente compreende. Se a pessoa tem, por exemplo, o hábito de quando chega a casa e depois de fazer o jantar e antes de terminar o dia ficar a ver um bocado de televisão, porque tem a tal crença e o tal paradigma de que foi um dia muito cansativo e agora mereço ter aqui um momento de relaxamento e vou só descansar aqui um bocadinho. Esse hábito só por si consome ali o serão todo, não é? E muitas vezes a pessoa acaba por adormecer à frente da televisão e depois acorda e vai se deitar e aquele tempo acabou por não ser um tempo de grande descanso. A pessoa acabou por não estar mesmo a descansar, porque estava sempre ali a receber o input da luz e do som da televisão. Então muitas vezes vai se deitar e no dia seguinte acorda mais cansado ainda. Mas esse hábito só por si, lá está, o hábito tem um gatilho, depois há o nosso hábito e depois há a recompensa. O gatilho aqui neste hábito específico é o cansaço, não é? O procurar conforto, o procurar ali um momento de descontração, um momento de conforto, de prazer. Depois há o hábito, que é o ficar ali a viajar frente da televisão, deixar a mente solta atrás do que a televisão oferece, não é? Apanhar a viagem da história que está a passar na televisão. E há a recompensa, que é o ter a sensação de que está a descontrair. E nós não conseguimos tirar o gatilho, não conseguimos tirar o cansaço que a pessoa tem ali ao final do dia e também não conseguimos tirar a necessidade de ter a recompensa, mas conseguimos mudar o hábito. Mas antes de ir mesmo aqui a esta alteração de hábito, falar um bocadinho de porque que este hábito específico de estar à frente da televisão
cola com tantas pessoas. E é claro que é um hábito que atrapalha, não é? Porque aquele tempo, se a pessoa se fosse deitar logo, por exemplo, iria acordar, se calhar, mais facilmente, mais cedo, iria ter horas de manhã antes de começar o dia para trabalhar nos seus objetivos, para se preparar para o dia, para conseguir começar o dia com uma outra força, uma outra energia, um outro foco, não é? Ou mesmo se não tivesse aquelas horas ali à televisão e investisse essas horas em estudo ou em trabalho, ali nem que fosse 1 hora ou 2 horas antes de se deitar, possivelmente a vida também avançava mais rapidamente. Então, aqui é o exemplo de um hábito que de facto pode travar o desenvolvimento, pode travar a pessoa a crescer na sua vida. Mas vamos analisar ao pormenor isto do gatilho, do hábito e da recompensa, até para vos passar a ideia do que é esta recompensa. E esta recompensa não é nada mais, nada menos do que dar aquela satisfação da pessoa estar naquele estado mental em que está prestes a adormecer e depois acorda, ou prestes a adormecer e depois acorda. Ou o estado mental, se calhar é mais fácil para vocês identificarem o estado mental quando se acorda e carrega-se no botão para o despertador tocar passado 10 minutos e depois então acorda-se outra vez. Aquele momento em que se está ali quase a adormecer, entregue ao sono, mas ainda a segurar o estado de vigília, isso dá prazer. Isso dá prazer. Isso é um estado alterado de consciência. Há pessoas que usam, por exemplo, o cannabis para ter essa sensação. A sensação é um pouco semelhante. O uso de cannabis ou o uso de alucinogénios também seria num registro mais exagerado da coisa. Mas aquela sensação de prazer é, de facto, um estado alterado de consciência. É um estado em que a pessoa está alterada. É como se tivesse consumido qualquer coisa. Então, isso é o prazer, isso é a recompensa. E é por isso que a pessoa se agarra a esse hábito, porque dá essa recompensa, tá? Então, se por acaso você tem esse hábito, como é que se consegue mudar o hábito? Porque não se consegue tirar o hábito. Tirar o hábito não se consegue, porque o corpo está viciado, para já sente sempre aquele gatilho do cansaço e depois está viciado sempre na procura daquela recompensa. Não conseguimos apagar o hábito, mas conseguimos mudá-lo, conseguimos substituí-lo. Como, por exemplo, já reparou que às vezes há músicas que aparecem na sua mente, mesmo que você não queira. E há aquela música recorrente ali na sua mente. E muitas vezes a música nem é muito gira, não é? A mim acontece-me com a música dos Caricas, que é do canal das crianças, o canal Panda aqui de Portugal, porque tem 3 miúdos, então aquilo está sempre a dar e às vezes lá estou eu no meio do meu dia e dou com a música dos Caricas na minha cabeça. E é uma música super irritante e eu não consigo parar e desligar, não é? É como o hábito, não se consegue parar nem desligar. A única coisa que se consegue fazer é substituir. Então eu nesses momentos substituo essa música por outra e ponho na minha cabeça a dar Queens, ou Guns N' Roses, ou Metallica, ou Red Hot Chili Peppers, qualquer música que eu de facto gosto. E consegue-se. Consegue-se substituir. Não se consegue apagar aquele registro, mas consegue-se substituir. E o hábito é um bocado a mesma coisa. Não se consegue apagar o gatilho e a recompensa, mas consegue-se mudar o hábito que está no meio. Neste caso do deitar, por que não criar o hábito de, até pode ficar mesmo no sofá, mas com a televisão desligada e com a luz acesa, ouvir uma musiquinha, um jazz, por exemplo, uma música que não implique muito processamento cognitivo, uma música ambiente, ou um chill out, por exemplo, e ler um livro que goste realmente, ou uma história de romance. Também tem o gatilho, que é o cansaço leva a um momento de descontração, mas é um momento de descontração muito mais limpo, não é? É um momento de descontração em que está também a ler e sempre que lê está a melhorar a sua linguagem, é algo mais ativo do que estar só a olhar para o ecrã. E em menos tempo tem a recompensa, que é a satisfação de ter lido uma história ou ter lido qualquer coisa que de facto tem interesse e fez sentido para si, não é? O ficar a ver televisão, a recompensa não tem fim, porque é um cansaço que dá prazer. Aqui o cansaço da leitura é um cansaço que a certa altura dá a satisfação, ok, por hoje já chega, vou-me deitar, ok? Fica aqui a sugestão então para quem tem este hábito específico poder substituir por leitura, por exemplo. Ou então, uma outra ideia é substituir por meditação. Ir-se deitar mesmo e fazer uma pequena meditação. Também lá está o gatilho
é o mesmo, é o cansaço e a recompensa também é o mesmo. É imenso prazer, porque quando se medita tem-se um pouco também um estado alterado de consciência que dá imenso prazer também. E também é muito mais construtivo do que propriamente estar a ver televisão. Porque quando se está a meditar, está-se a trabalhar o que se tem dentro, não se está a trabalhar o que se está a ver no ecrã. Okay? Estamos a ver o que está no ecrã da nossa mente, é diferente. Um hábito é isto, é o conjunto destas três coisas, de termos o conhecimento, sabemos como fazer aquilo, por exemplo, esta ideia do hábito de ver televisão, sabemos como ter esse hábito, temos a capacidade de o fazer e temos a atitude de o fazer. É o conjunto destas coisas, de eu saber como fazer, saber o que fazer e saber porque é que eu vou fazer. E temos de ter a conjugação destas três coisas, porque até pode acontecer eu saber como fazer qualquer coisa, por exemplo, como escrever um livro, saber porque é que quero escrever o livro, mas depois não saber como escrever o livro. Então, isto não é um hábito ainda. Lá está. Teria que aprender o como escrever um livro. Ou então saber o que tenho que fazer para fazer uma jantarada para a minha família ou para os meus amigos. Saber até porque é que eu quero fazer, porque faz sentido, mas depois não sei como fazer a tal jantarada. Então, isso também não é um hábito. O hábito tem que ser o conjunto destas três coisas. E aí torna-se um princípio internalizado, algo que fica dentro de nós e fica automático. Esta imagem aqui deste foguetão é só mesmo para passar também esta mensagem que até o hábito se tornar real tem que se investir muitas vezes. Porque reparem, como é que nós aprendemos? Nós aprendemos, há ali um momento da nossa vida, se calhar até aos 7 anos e mesmo até ali aos 9, em que a criança é uma esponja. A criança aprende tudo. Ouve uma vez e aprende. Experimenta uma vez e aprende. Pega num tablet e de repente já sabe mexer no tablet, não é? Tem uma capacidade de aprendizagem enorme. Até porque principalmente não tem ainda coisas gravadas, não tem ainda paradigmas fixos gravados. Nós aprendermos coisas novas a partir dessa idade de aprendizagem, só há uma forma de o fazer, e é a repetição. É a repetição. Tem que se repetir muitas vezes aquela situação até se tornar um hábito. Por exemplo, ir ao ginásio. Quantos de vós já experienciaram o decidirem que vão começar o ginásio, começam a primeira semana e depois acabam por deixar, não é? E às vezes também, e muitos de vós também já têm a experiência de começar a primeira semana, investir na segunda, investir na terceira, investir na quarta semana e depois na quinta semana vocês já nem querem outra coisa. Aquilo já faz parte de vocês e já não conseguem estar sem ginásio, não é? Porque repetiram. Sim, há uma linha da psicologia mais comportamental que diz que temos que repetir as coisas 21 vezes para se tornar um hábito. Eu não sei se é 21, se é 22, se é 20, só sei que se tem que repetir muitas vezes. É como o foguetão. Até o foguetão sair da atmosfera terrestre gasta 90% do seu combustível. Tem que ir em esforço até passar aquela barreira da gravidade. Quando passa essa barreira da gravidade, aquilo parece que não custa nada voar e não gasta quase combustível nenhum e vai a uma velocidade incrível, não é? Os hábitos é a mesma coisa. Depois de estarem criados, eles funcionam automaticamente e não nos custam absolutamente nada. Outro exemplo é a condução, não é? A condução que, se calhar no início até é algo estressante para si, hoje em dia possivelmente é algo que até o relaxa ou a relaxa. É algo que você põe-se no carro, põe-se a ouvir a rádio e descontrai, tem ali aquele momento para si e está a fazer coisas relacionadas com os hábitos, com os automatismos, não é? Porque repetiu aquilo imensas vezes. Esta frase é deste senhor, destes hábitos que eu vou apresentar agora de seguida, e é uma frase engraçada. Ele diz: se você deseja pequenas mudanças, trabalhe os seus comportamentos. Se você deseja mudanças realmente significativas na sua vida, trabalhe os seus paradigmas. Então, são estes hábitos agora que vamos falar que de facto fazem com que os nossos paradigmas possam mudar. E mudando o paradigma, muda-se tudo.